Oi, 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 gente! Vamos fazer a marmita da semana comigo? Essa marmita é a de pernil com mandioca. Essa marmita fica perfeita e é uma das preferidas aqui em casa. Os itens vão estar na descrição, tá? Vamos começar pela cebola. Vou dar uma dica para vocês de como cortar ela bem fininha. Você primeiro corta ela em tirinhas, depois você passa ela no meio. Depois você vem cortando a cebola e olha como fica bem pequenininho, fica ótimo para cozinhar. Agora eu já fiz todos os cortes da cebola. Gente, eu gosto muito de cebola, então eu coloco bastante, mas você pode colocar quanto você quiser. Vamos pro pimentão? Eu corto ele em tirinhas assim, tirinhas bem fininhas, tá vendo? Porque fica mais fácil para cortar. Agora tudo picadinho, já colocando num recipiente, né? Eu gosto sempre de fazer essa preparação antes porque facilita muito a receita. Vamos para a calabresa agora. Eu tiro aquela capinha da calabresa, né? Deixo ela cortadinha ao meio. Depois eu deixo ela em 3 tirinhas assim, para ela ficar em cubinhos, né? Depois eu corto ela e olha como que fica bem direitinho nos cubinhos. Fica ótimo para cozinhar e ela fica no tamanho perfeito para comer. Agora eu vou pro pernil. Olha, esse pernil tá lindo, mas ele tem essa gordurinha. Eu tiro toda porque eu não gosto muito, tá? Eu já tirei toda a gordura dele, olha. Esse pernil é o melhor que tem para cozinhar. Para quem não conhece muito de carne, esse é o pernil traseiro. Ele é bem magrinho, tá? E saiu só aquela gordurinha. Depois eu corto ele em fatiazinhas, tá vendo? Porque fica mais fácil, dá para fazer bifinhos assim também, fica ótimo. Olha, ela tá bem magrinha, pouquíssima gordura, perfeito. Depois eu pego, corto em 3 tirinhas também e deixo ele em cubinhos assim, tá vendo? Fica mais fácil para cozinhar e fica bem saboroso. Com o lombo agora todo cortadinho, a gente vai reservar ele junto com a calabresa e deixar no potinho para colocar para fritar daqui a pouco, tá bom? Vamos para mandioca agora. Essa mandioca que eu gosto de usar é a mandioca amarela, tá? Tem a diferença da branca e da amarela. A amarela fica melhor para coisas ensopadas e a branca, ela é ótima para coisas fritas, tá? Então, essa mandioca aí é perfeita pra gente fazer esse cozido que a gente vai fazer com pernil. Quando você for fazer a limpeza da mandioca, você tem que reparar. Se ela tiver com esses pontinhos pretos, você tem que remover, tá? Porque isso são partes da mandioca que já não estão tão boas para ser usadas. Então, eu fiz o corte das regiões, né, que estavam os pontinhos pretos. As outras partes não estavam, então tá perfeito para usar. Uma dica para quem não sabe cortar mandioca é que ela tem essa capa bem grossa, tá vendo? O segredo é você dar nela uma martelada com a faca, ela vai soltar essa capa e aí você vem passando a faca ao redor dessa capa dura e aí ela solta inteirinha, olha. Com a mandioca já toda cortadinha, toda limpinha, a gente vai reservar ela também para a gente começar a fazer agora o preparo. Tudo preparado, já porcionado, a gente vai colocar a panela agora para esquentar e já começar. Eu adiciono um pouquinho de óleo, pouca coisa mesmo, tá, gente? Não precisa colocar muito óleo para cozinhar, não. Vamos evitar a ingestão de óleo sem necessidade. Então, um pouquinho para mandioca, um pouquinho para... Em seguida, vou colocar a cebola. Então, vou colocar a parte que é para o arroz dourar. E depois vou tacar o restante para fazer o cozido do pernil com a mandioca. Vamos colocar agora a parte que é para cozinhar a mandioca e o pernil. E a gente vai deixar esse temperinho dourar bem. Logo após a gente já pode adicionar o arroz e deixar ele dar uma douradinha também. Esse arroz é o arroz que eu gosto de usar, que é o arroz parborizado. Se você nunca usou, experimenta. Pode ser que você goste bastante. Eu gosto muito de usar esse alho, que ele já é triturado, sabe? Eu acho que facilita a nossa vida. Pega sal para poder colocar no arroz também.
coloca uma quantidade legal ao seu gosto. O alho também ao seu gosto, do jeito que você quiser. Depois disso, adiciona a água até cobrir o arroz. Deixa o arroz em fogo baixo, tá? É a forma que eu gosto de fazer para o arroz ficar bem soltinho. Eu vou mostrar para vocês como que ele fica. Deixa a água até cobrir, mistura um pouquinho, só para misturar ali o tempero, né? O sal. E depois você já pode colocar a tampa para ele poder começar o processo de cozimento. Arroz tampado, fogo baixo. A gente dá mais uma mexidinha naqueles temperinhos lá que a gente colocou para dourar. Deixar a cebola quase transparente e o pimentão bem douradinho. E aí a gente já pode colocar os outros itens, né? A gente já pode adicionar ali a calabresa com o pernil para ele começar a dourar também na panela. Ó, coloca toda a quantidade, mistura, né? Tudo. E deixa isso dourar até ficar bem douradinho para poder levar para o cozimento. Hora de temperar, então coloca sal. Eu vou colocar 1,5 medidas de sal. Eu sempre uso a medida de 5 dedos. Assim é muito difícil de errar no tempero, tá? Coloco outros temperos também, então coloco o alho, coloco o colorau, coloco também folhas de louro. Coloco a folha de louro, que dá um gostinho muito bom na comida. Jogo também pimenta do reino. Então coloco uma quantidade a gosto, tá? A quantidade que vocês quiserem colocar. E eu coloco uma quantidade bacana de pimenta do reino também. Depois mexe isso tudo, né? Para incorporar, misturar todos os temperos. Enquanto tá dourando, eu abro para ver como que o arroz tá. Né? Como eu olho o ponto do arroz, eu pego a colher e abro até lá no final. Se tiver seco, ótimo, já pode adicionar a próxima água, tá? Então eu coloco a segunda água do arroz até cobrir de novo e depois tampa e ainda continua no fogo baixo, tá? Assim é muito difícil de errar no arroz, ele sempre sai soltinho, muito bom. Dá mais uma mexida ali, né? Nossa carne com a calabresa, com os temperos, deixa ficar bem douradinho antes de colocar a mandioca. Agora tá no ponto ideal, a gente já vai adicionar a mandioca, né? Coloca aquela quantidade toda picadinha, mistura bem. Olha, gente, como que essa mandioca tá bonita. A mandioca amarela fica perfeita em cozido. Dá uma misturada em tudo para dar uma incorporada nos sabores. E logo depois já pode adicionar água. Depois de colocar água até cobrir, dá mais uma mexida. Deixa tudo bem misturado para poder ficar com os temperos bem incorporados. Depois já pode vir com a tampa para fechar na pressão. O tempo ideal para deixar na pressão é em torno de 25 a 30 minutos. Sobrou esse pouquinho de mandioca, que não coube na panela de pressão. Eu vou colocar ela numa outra vasilha. Vou cobrir de água também. Vou colocar sal e vou deixar cozinhar também, porque eu quero que esse prato fique bem mandiocudo. Coloca a água até cobrir e deixa cozinhar. Não precisa tampar, tá? Porque ela fica bem cozidinha. Agora tá tudo no fogo. É só prestar atenção em tudo para não queimar nada. Eu já tenho ali umas vasilhas que eu já vou lavando, já vou deixando a pia limpa e já vou partir para algo que não pode faltar nas minhas receitas, que é cheiro verde. Gente, não sei vocês, mas eu amo cheiro verde. Comida para mim sem cheiro verde não fica bem temperada, então eu amo. Lava bem, né, para tirar todos os resíduos, toda a sujeira que vier neles. Então vamos começar o corte da salsa. A salsinha fica bem pequenininha, tá vendo? Eu vou dar uma dica para vocês de como cortar até o final sem perder o padrão. Tá vendo essa cordinha que vem? Arranca essa cordinha e deixa ela ainda colada. E aí você vai cortando até chegar próximo dela. Depois que chegar, você vira, continua cortando e aí fica assim, tá vendo? Tudo bem cortadinho.
bem pequenininho para ficar bem gostoso na nossa comida. Cheiro verde picado e já reservado. Vamos olhar o nosso arroz se ele já chegou no ponto. Vamos fazer aquela mesma técnica. Enfia a colher até no fundo, puxa e olha se o fundo já tá seco, sem água. Se tiver, ele já tá perfeito. Olha como fica soltinho. Fazendo desse jeito, dificilmente você vai errar no ponto do seu arroz. Muito boa. Com o arroz pronto, a gente vai para as marmitas. Olha, essa é a marmita que eu gosto de usar. Ela é toda lisinha. Ela é muito boa, comprei pela Shopee, se quiserem pode me pedir o link aqui que eu mando o link da loja. Eu acho ela ótima porque ela cabe uma boa quantidade de comida, ela é de 350 ml e fica perfeita. Então já vamos adiantar, né, o processo. Eu pego uma colher dessa de arroz, coloco no cantinho, olha como que o arroz está perfeito, saindo até vapor. Vou colocando e separando já. Já coloquei o arroz nas marmitas, olha como que fica, tudo bonitinho e organizado. Depois disso a gente já pode ir lá olhar como que tá o nosso pernil. Então tira a pressão com bastante cuidado, a mandioca também já está cozida, aquela que ficou fora da pressão. Depois que saiu toda a pressão, levanta e olha, gente, vocês não têm noção do cheiro que tá isso aqui. Que delícia. Olha como que essa outra mandioca que ficou fora da pressão também tá bem cozida. A que tá dentro também tá perfeita. Olha, tá até desmanchando. É o ponto que eu acho perfeito para colocar na marmita. Olha, a carne também tá bem cozida. Como seca um pouquinho, pode colocar mais um pouco de água até cobrir. Mistura bem, né, para poder ficar com um caldinho mais grosso e aí fica excelente. Depois disso já pode colocar o cheiro verde. Eu coloquei metade da vasilha que eu tinha picado, tá? Eu coloco bastante porque eu gosto muito. Acho que dá um tempero perfeito. E olha que bonito que fica, gente. Vocês têm noção que essa marmita vai ficar maravilhosa? Eu sou suspeito para falar, porque essa é uma das receitas preferidas aqui em casa. Todo mundo gosta. Depois que eu coloquei o cheiro verde, acertei o sal e já trouxe para a mesa para colocar nas marmitas também. Aqui eu já coloquei também umas 2 colheres em cada marmita, já é suficiente. E olha como que fica bonito essa marmita, gente. Além de bonita, fica saborosa, nutritiva e perfeita. Espero que gostem da nossa primeira receita e até a próxima!